Uma boa regra para ter em mente é que não há crises com Deus, pois nenhum problema humano pode confundir sua sabedoria. Arrimoilitipet, What's in Fight, quem aguarda com fé, página 12. Luz no entardecer. A escola de Madison entrará na década de 1940 como um grande navio em movimento com todas as hastes estendidas. Edward Alexander Sutherland, ainda ao leme da embarcação, viu águas agitadas à frente. Em 1939, começou a guerra na Europa, e Dr. Sutherland lembrou-se das experiências da Primeira Guerra Mundial. Madison tinha crescido e expandido no período entre as duas guerras mundiais, e todo este progresso e expansão fora de natureza tal que as duas instituições estavam preparadas para suportar as restrições impostas pela guerra e suas dificuldades. Enquanto Madison marchava para o holofote da aclamação e do prestígio público, os Estados Unidos entraram na guerra contra o imperialismo totalitário. Tendo andado com Deus durante os primeiros 40 anos do século XX, Dr. Sutherland encarou as mudanças de sua avançada idade com uma fé inabalável e uma perspectiva alegre. Ele ainda mantinha sua íntima amizade com o Dr. Percy Magan, mas agora a saúde de Percy começava a piorar, e em 1942 deixou a posição que ocupara durante tantos anos como líder da College of Medical Evangelists, Faculdade de Evangelistas Médicos. No ano seguinte ao término da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança na relação entre Dr. Sutherland e a Associação Geral. Durante a maior parte dos anos, enquanto ele e seus leais associados lutavam contra os grandes problemas de Madison, a igreja organizada colocou-se de lado e observava sem dar muita ajuda ou encorajamento. Muitas vezes os líderes foram críticos, e em outras até mesmo hostis. Agora os líderes convidaram Edward Alexander Sutherland a comparecer na reunião da Associação Geral de 1946 para apresentar um relato sobre suas duas instituições e o que Deus fizera por elas. Os líderes da igreja tinham notado a publicidade mundial através do artigo da Reader's Digest e de outras revistas e jornais. A obra de Madison, fundamentada no conselho direto de Ellen White e levada avante de acordo com a direção divina, não podia mais ser ignorada. Cerca de 50 pequenas réplicas de Madison estavam funcionando nos Estados do Sul, e a influência de Sutherland e sua obra espalharam-se pelo mundo. Além disso, Dr. Sutherland era respeitado e admirado pela maioria dos membros da igreja. O apelo por mais instituições de sustento próprio não podia ser negado ou ignorado. Dr. Sutherland foi até a Associação Geral, e Deus foi com ele. Contou sua história, e o Espírito de Deus abriu corações para compreendê-la e recebê-la. Quando Edward Alexander Sutherland colocou-se diante da Associação Geral naquela reunião de 1946, tinha sido presidente da Faculdade de Madison College por mais de 40 anos. Tinha 39 anos de idade quando ele e Percy Magan, juntamente com Manwitz e os outros, fundaram a Escola de Madison na curva do rio Cumberland, sobre os hectares rochosos e inférteis da Fazenda Ferguson. A Associação Geral, em sua reunião de 1946, estabeleceu a Comissão Norte-Americana de Obreiros de Sustento Próprio, e colocou o Dr. Sutherland como presidente da nova comissão. Esta atitude colocou em destaque a crescente influência da obra de sustento próprio. Também ficou claro diante de toda a denominação que Sutherland e Magan fizeram por meio de total devoção aos princípios de educação transmitidos por Ellen G. White. Na primavera seguinte, em março de 1947, representantes de instituições de sustento próprio lideradas por adventistas do sétimo dia reuniram-se em Cincinnati, Ohio, e organizaram a Associação de Instituições de Sustento Próprio Adventistas do Sétimo Dia. Edward Alexander Sutherland celebrara seu 82º aniversário em 3 de março. A reunião aconteceu nos dias 4 e 5 de março. Provavelmente nenhum aniversário de sua vida igualava-se a este em alegria e satisfação. Ele conversou com Sally sobre isso. Você acha que podemos enviar a Percy um relatório completo do que aconteceu? Sally levantou os olhos cansados, e seu marido notou que as rugas formadas pelo sorriso ainda embelezavam sua doce face. Acho que Percy já não pode mais ler cartas. Ele tem estado doente por muito tempo. Em dezembro daquele mesmo ano Percy Magan faleceu, e o coração do leal amigo sentiu dor, com um grande desejo de ver Percy e contar-lhe tudo sobre os mais recentes progressos da obra de sustento próprio e sobre a nova e tardia vindicação de toda a sua fé e todas as suas lutas através da atitude da Associação Geral. Agora, ele teria que esperar até a manhã da ressurreição. Dr. Sutherland, naquele dia de dezembro de 1947,
caminhava pelo milagre que Madison tinha se tornado. Via ali uma mostra das belezas que serão vistas na terra renovada, que seriam contempladas juntamente por ele e Percy. De fato, ele sabia que nada podia, naquele momento, revelar-lhe completamente a glória plena da linda fazenda de Deus, que teria vida eterna saindo de cada broto e cada flor. Mas ele conseguia ver mais além, e aqueles que o amavam percebiam o brilho em seus olhos azuis, aquele olhar profético que revelava o propósito glorioso de Deus a ser desvendado nos dias por vir. As novas responsabilidades do Dr. Sutherland na Associação de Instituições de Sustento Próprio levavam-no frequentemente à sede da igreja em Washington, D.C., e mantinham-no ali durante períodos de tempo variados. Não podia levar Sally com ele, pois ela já estava frágil demais. O casal frequentemente conversava sobre a alegre celebração que Madison teria em seu 50º aniversário em 1954, mas Sally não viveu para participar das festividades. Ela adormeceu em 1952. As sombras da noite começaram a envolver o heróico e velho pioneiro. Percy tinha descansado há 5 anos, e agora sua Sally. Ao lado do caixão, contemplou aquele amado rosto e o conforto de Deus o envolveu. Sua face, que durante mais de meio século tinha sido posta como um seixo na direção de Sião, adquiriu novas linhas de esperança e determinação. Olhou para os filhos, Dr. Joe e Yolanda, e sabia o quão abençoado tinha sido em ter Sally como esposa, companheira e mãe de seu filho e de sua filha. Madison e todos os seus objetivos tornaram-se ainda mais queridos após a morte de Sally.